Então vamos lá. Vamos. Você pediu para falar sobre Força de trabalho. força de trabalho. Bom, aí já é meio que bater acho que um pouco a gente podia conversar um pouco sobre trabalho à distância. Pode ser, mas isso já está meio batido por conta da pandemia, né? Nós mesmos aqui, nem sei se a gente comentou isso em algum episódio, quando bateu lá 2020, né, a gente foi para online e ficamos 2 anos totalmente online, quase 20 pessoas trabalhando online. E isso tem inúmeras repercussões do ponto de vista trabalhista regulatório, né? A gente não vai descer aqui em detalhes sobre regulação, mas uma tendência, eu acho, ligada a isso, é o nomadismo digital. A gente está trabalhando em alguns projetos e estudando algumas formas de trabalho híbrido. E as empresas vêm narrando formatos híbridos dos mais diversos, inclusive formatos híbridos com janelas enormes, né, de meses online para pouquíssimos dias ou meses presenciais, de maneira que a força de trabalho consegue trabalhar de vários lugares do mundo durante os ciclos. Como regular isso, né? Como prever isso no compliance trabalhista, se a pessoa for CLT, ou trabalhar com isso nas outras formas diferentes ou mais modernas de trabalho, como seja PJ, seja partnership, né? Acho que essa é uma tendência que a gente tem visto, é o próprio desafio aqui do escritório, de conversar e estruturar de maneira mais assertiva. Assertiva no sentido também do que o judiciário vai pensar disso há alguns anos, né? Porque a gente ainda está na estruturação é, ótima, vamos dizer assim, regular, eficiente desse tipo de formatação de trabalho, e a gente não sabe também quais serão as repercussões integrais disso ainda, né? As decisões elas são muito recentes e ainda muito incertas, vamos dizer. Então é bacana a gente comentar sobre isso também, né? Quando for estruturar, em pensar de que maneira os controles podem ser exercidos, se há necessidade ou não de controle, até de repensar se há necessidade ou não de contratar seletistas. Tudo isso envolve a questão da estruturação do negócio em si. A digitalização nesse sentido passa, acho que também por uma mudança de forma de pensar dos gestores. Isso. No bate-papo que a gente tem com muitos empresários, ainda em alguns modelos ou alguns setores, a gente ainda vê um pouco de paranoia de controle das pessoas que estão fora. No sentido de ter que controlar horário, controlar quantos minutos de tela a pessoa está tendo, se a pessoa está mexendo o mouse, se não está mexendo o mouse. Pode ser que em muitos setores faça sentido isso. Só que talvez faça muito mais sentido trabalhar projetizado, né? A gente se acostuma muito bem com isso. Então, as entregas ou controle, entre aspas, é baseado em entregas e não em tempo. Isso facilita muito se você for pensar num trabalho remoto. Um trabalho que a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar que ela esteja, na sacada do Airbnb em Jericoacoara.